Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Vamos hoje falar a respeito de uma nova unidade criada pelo Estado português, denominada aqui como MiniCEF. MiniCEF, sim, um CEF menorzinho, mini, e que vai ser responsável pela análise mais criteriosa dos pedidos de vistos para Portugal. Aí você vai dizer o seguinte: como assim, doutor? Por que é que vão ficar com novas medidas e por que é que essa emissão de vistos vai ser mais rigorosa? A matéria que nós veremos a seguir foi publicada hoje, dia 10 de setembro, aqui pelo portal de notícias do Diário de Notícias, e ela traz esta informação que é bastante interessante e faz todo sentido quando nós analisamos o volume de pessoas que entram em Portugal, e nós vamos nos referir principalmente aqui a uma questão relacionada a Brasil. Mas por que Brasil? Infelizmente, ou felizmente, vai depender do ponto de vista, o Brasil é uma das maiores comunidades com população em Portugal. Ou seja, nós somos uma quantidade enorme de brasileiros comparadas a outras nacionalidades aqui em Portugal. E por óbvio que o Estado português tem por obrigação de se preocupar com isto. Não pela quantidade, mas pela qualidade. E é nesse ponto que o CEF está se apegando e, com base em fatos reais, em provas que foram apresentadas, esta preocupação veio à tona e agora começa a se organizar uma regra nova, uma condição nova, um modo de operar novo por parte do Estado português, quando se refere à CEF, e inclusive ao IRN, que vai ser o responsável daqui a pouco pela concessão das autorizações de residência. Ou seja, nós temos duas situações. Uma é polícia de fronteiras. E esta polícia vai fazer a sua fiscalização rigorosa. Depois nós temos a parte administrativa, que é a concessão das autorizações de residência, mas todas elas vão buscar informações em determinados bancos de dados, sejam internos e portugueses, sejam da União Europeia e seja do país emissor desse cidadão. Ou seja, vamos aqui falar de Brasil. Então, se você acha que o assunto é interessante, fica até o final do vídeo. Nós vamos dar uma passada rápida na matéria, porque é uma matéria bastante extensa, muito interessante, muito bem elaborada. Vamos lá, dizer o que é verdade, e é um fato, a gente sabe disto. Tá? Talvez você, que não atua no ramo, que não é do ramo, vai ficar impressionado com os números e com o que acontece. Mas nós que lidamos com isto diariamente, podemos dizer que isto não é nenhuma novidade. E eu posso dizer isso pessoalmente, por quê? Porque já passei por isto, já sei que é realmente problema, porque o cliente já chegou para mim e disse: doutor, eu estou condenado, eu estou com uma ação em aberto, eu estou lá com um mandado de prisão e a gente vai tirar o documento do cidadão, vai verificar, não consta nada. Está tudo limpo. E aí o cidadão vai lá, viaja, foge. Isto é fugir, não é? Porque se ele tem um mandado de prisão, ele não poderia sair do país. Deveria estar preso, mas ele consegue. Consegue até fazer um visto consular. Então, se acha que a matéria é interessante, acompanhe, veja até o final. Leia a matéria que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. É interessante, porque tem detalhes sobre os quais nós não vamos adentrar aqui, mas tem muita informação interessante ali. E faz todo sentido para que o Estado português e a União Europeia se preocupem com isto. Por quê? Porque os índices de criminalidade na Europa estão aumentando. Nós, aqui em Portugal,
estamos presenciando situações que não eram comuns há 4, 5 anos atrás. E agora, em razão do volume enorme de imigrantes, e de imigrantes brasileiros, que são a maior comunidade, temos que dizer, isto é fato, os números não mentem, os números provam isto, nós temos que cuidar disto. E estas pessoas que entram, que não deveriam entrar, acabam manchando o nome de uma nação e de toda uma comunidade que se encontra aqui, que veio com boas intenções, que veio para melhorar de vida, que veio para trabalhar, que veio para estudar, que veio para curtir a vida, porque já são aposentados, já são pessoas que não necessitam mais do trabalho, têm rendas e podem viver delas. E toda esta comunidade é manchada por um número XYZ de pessoas que, mesmo estando condenados e com sentença decretada de prisão no Brasil, acabam entrando em Portugal. E daqui a gente sabe que seguem pela Europa fora. Então é isto que vai mudar. E é isto que essa matéria apresenta e traz algumas informações de como irá agir daqui para diante. Fique conosco até o final, porque a cereja do bolo nem sempre está em cima no topo visível, às vezes ela está lá dentro do bolo. E aí, já viu, né? Você pode acabar não descobrindo a cereja. Então fique até o final. Muito importante, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, quero lhe convidar a se inscrever no canal, a dar o like aos nossos vídeos. Isto não é só para você que está chegando agora, isso é para todos aqueles que já são inscritos e nos assistem e nos acompanham aqui no canal. Deem o like ao vídeo, porque faz com que o YouTube leve isto para mais pessoas. Porque o YouTube vai entender que o vídeo é interessante, que o material é interessante. Então o like de vocês é importante sim. Perfeito? Então, se está chegando é marinheiro de primeira viagem aqui no nosso canal, se inscreve, dá o like, marca o sininho. E para todos aqueles que já são nossos inscritos, o nosso muito obrigado por tê-los aqui, por participarem aqui. Vocês têm duas opções de entrar em contato, de mandar comentários, de sugestões, de mandar perguntas. Uma delas está aqui na tela, o nosso Instagram. E a outra, evidentemente, aqui embaixo, nos comentários do próprio vídeo. Perfeito? Então vamos buscar essa matéria e vamos colocá-la na tela para apresentar para vocês o que foi publicado, o que foi divulgado hoje. Não é invenção do Dr. Renato. O próprio Estado português que admite e diz que vai agir. Controle de segurança de vistos reforçado com nova unidade especial. Perceba, o Estado português criou uma nova unidade. Dentro daquilo que são os inspetores, dentro daqueles que têm a função policial, nós temos uma nova unidade, portanto, que vai fazer o quê? Apertar o cerco na análise da concessão dos vistos. E, de novo, eu digo, por que falamos aqui de brasileiros? Porque nós, no Brasil, temos um problema. Nós, no Brasil, temos uma situação que merece ser avaliada e analisada com todo o cuidado que merece. E, aliás, não é só uma questão de Portugal se preocupar com isso. Eu acho que o próprio Estado brasileiro deveria se preocupar com isto. Porque é a tal da história, não adianta nada emitir uma ordem de prisão se não pegam o cidadão. Se ele consegue sair do país livremente, se ele não tem controle de fronteiras. Nós sabemos, o Brasil é um monstro, o Brasil é um continente. Tem fronteiras para tudo que é lado. Mas precisa tomar certos cuidados. Então, é com isto que a Europa, e em especial Portugal, está se preocupando e vai passar a agir de uma maneira diferente. A constatação de que alguns registros criminais, olha a situação, o registro criminal apresentado em Portugal por requerentes de visto, podem não corresponder à realidade, como será o caso de fugitivos da justiça brasileira. E esse é um fato verídico. Está a ser avaliada pelas autoridades portuguesas. Um núcleo especial que está a ser criado no Sistema de Segurança Interna, é um órgão
do Estado português, cujo parecer será vinculativo, porque ele vai ter poder, ele terá poder vinculativo para a concessão das autorizações de residência. Poderá alargar a sua investigação nas novas bases de dados. As autoridades já estão mais atentas a este ano. Já foram capturados pelo menos 14 condenados no Brasil que estavam escondidos no país. Em 2022, tinham sido apenas 3. Então, aquele apuramento na análise de documentos, nas provas que se pede para que a pessoa possa se regularizar em Portugal e ter um título, e que todos sabem que mais adiante vai virar um nacional português, porque sabe que ele, tendo um prazo determinado, ele pode pedir a nacionalidade. Então, o que vai acontecer? Começa com a análise do visto, depois isto vai refletir nas autorizações de residência, nos títulos de residência que serão emitidos aqui, e mais tarde na emissão dos passaportes. Porque a cada etapa destas, ele vai ter que apresentar documentos novos. Então, se neste meio tempo, quando eu digo meio tempo, é entre chegada e saída daqui com um cidadão português, são 5 anos no mínimo. Às vezes até menos, dependendo da situação. Neste decorrer de tempo, a situação dele pode ter mudado perante a justiça brasileira. Então, é por isto que se pede os atestados, os registros criminais para um imigrante que pleiteia uma residência, um documento português, que seria, no final, o passaporte e a nacionalidade portuguesa. Parte disso também já vai começar a ser apurado a partir do momento em que o ETIAS entrar em vigor. Porque, afinal de contas, você vai pedir uma autorização para o Estado. E essa autorização deve passar por este crivo. Certamente isso vai ser avaliado e analisado, porque vão cruzar os bancos de dados. E cruzando estas informações, se a pessoa estiver com um problema lá para acertar com a justiça brasileira, ele talvez seja impedido, e é o que se espera, que ele seja impedido de entrar em Portugal. Agora, não adianta o CEF, o Estado português, a União Europeia, fazer todo o preparativo, criar a equipe, criar as ferramentas necessárias para poder avaliar, se do outro lado nós não conseguimos emitir uma certidão de antecedentes criminais com 100% de garantia de que aquele documento e aquela informação é verdadeira. Vocês podem pensar que isto é aqui, que nós estamos chutando, estamos inventando. Não, não é. Eu disse há pouco, cidadão brasileiro com ordem de prisão em aberto vai ao consulado, pede para fazer um visto consular, apresenta a certidão emitida no site da Polícia Federal, o site emite o documento dizendo que nada consta, ele valida este documento no próprio portal da Polícia Federal e apresenta. E aí, como é que o Estado português vai saber se isto é verdadeiro ou não é? Portanto, o problema todo começa lá na origem, lá na fonte. É no Brasil, não é aqui. Então, no Brasil, nós temos que modificar o sistema de informação, porque estas informações, se foram inseridas de forma incorreta ou de forma a esconder alguma informação, de nada serve o documento. Vamos continuar emitindo visto. Então, começa lá, começa no Brasil. Nós temos que fazer a nossa parte para quê? Para que depois, aqui fora, este cidadão não traga maiores problemas, porque se ele deve lá, ele tem que pagar lá. Ponto. É assim, é a lei. É assim que se exige, é assim que se espera que as coisas funcionem. Portanto, um país daquele tamanho, que tem em cada estado as suas instituições, e o problema pelo tamanho é que não se comunicam, deveria de ser diferente. Mas nós temos no Brasil situações em que em cada estado ainda tem um sistema diferente de peticionamento. As ordens judiciais não são cumpridas. No Brasil, até há pouco tempo atrás, nós tínhamos em cada estado uma carteira de identidade. Vejam bem,
A certidão de nascimento no Brasil, cada estado emite as suas, evidentemente, é normal, é natural, mas as informações que ali constam nem sempre estão atualizadas. As pessoas deixam de atualizar os seus dados. E digo isto porque a gente enfrenta isso aqui com os processos de nacionalidade, quando vem aqui. E muitas das informações que constam nos documentos não estão todas no mesmo sentido. Então, o que se espera realmente é que lá, a nossa terra, isto seja resolvido. Isto seja colocado como uma prioridade por parte do Estado brasileiro. É isso que nós esperamos. Mas, né, não vamos entrar em outras esferas aqui, em outros comentários, mas o que se espera é isto. Se espera. Se vai executar, não sei. Vamos lá. Mais um pouco aqui abaixo. Aparece nesta matéria, então, o nome desta unidade, que é a Unidade de Coordenação de Fronteiras e Estrangeiros. Uma espécie de mini-CEF. E já começou a ser instalado no Sistema de Segurança Interna, no SSI. Depois nós vamos mais abaixo na leitura e vamos verificar que eles vão trabalhar em parceria com a AIMA, que é a Agência de Integração das Migrações e de Asilo, que é o órgão que vai substituir o SEC a partir do dia 29 de outubro. Então, nós temos o órgão criado, a data já está marcada, e estes órgãos todos têm que trabalhar em conjunto. Por quê? Porque no momento em que eu emito um título de residência, ou eu tenho um visto, ou eu tenho uma manifestação, eu preciso da informação pormenorizada e fiável sobre a situação daquele imigrante que está fazendo estes pedidos. Então, por esta razão, este órgão foi criado e está sendo integrado a estas unidades. Inclusive o IRN, porque o IRN é quem emite depois os passaportes e faz todos os documentos finais para quem pede uma nacionalidade. Então, cada uma destas etapas será criteriosamente analisada, avaliada, e se tiver algum problema, esta pessoa não vai conseguir o seu objetivo. Vamos ver mais uma situação aqui que traz uma situação em questão de números já, em relação ao tema que se apresenta. Uma situação que quer o SSI, quer o CEF na altura desconheciam era o quê? Que os documentos brasileiros, especificamente falando, certificado de registro criminal, não era uma coisa fiável. Não é uma coisa fiável. E quer o SI, quer o CEF na altura desconheciam. Na altura nós falamos aqui há um tempo atrás, porque teve um cidadão brasileiro que veio concluir os seus estudos, o seu aprimoramento aqui em Portugal e fundamentou todo o seu trabalho exatamente neste documento, na busca destas informações e apresentou esta tese, podemos dizer assim, que aflorou, que trouxe à tona aquilo que alguns suspeitavam, mas ele provou que é isto que acontece. Assim como desconheciam que a solução para mitigar esse risco real de entrada de criminosos que com esses registros escondem o cadastro, como preveniu Robson Souza, esta é a pessoa, o seu Robson, seria a consulta de uma base de dados pública disponível gratuitamente, que tem o registro de todos os condenados no Brasil, sobre os quais foi emitido o mandado de detenção. Com uma população prisional na casa dos 832 mil reclusos, olha o número de reclusos no Brasil, aquele país tem ainda registrados no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 360 mil fugitivos, ou seja, pessoas que têm um mandado de prisão aberto e a polícia não consegue botar a mão. Lógico, nós vivemos num país continental e isso aqui reflete isso. Os órgãos do Estado não conseguem agir, não coordenam o seu trabalho, não há uma central que monitore tudo isto. E o cidadão, como dito, sai de um estado para o outro, daqui a pouco ele vai lá e sai do país. E ninguém sabe o destino. Então, o que acontece aqui? Acendeu a luz vermelha,
O CEF e o IRN, que vai assumir parte do trabalho, junto com a AIMA, vão então apertar, sim, o cerco com relação à emissão de vistos de brasileiros. A comunidade brasileira cresceu 63% em 8 meses. Olha só os números, gente. Atualmente existem 6.935 pessoas na lista vermelha da Interpol de todas as nacionalidades. Somente 96 são cidadãos brasileiros. Destino incerto e ignorado. Portanto, de 6.935 que já estão apontados na Interpol, somente 96 são brasileiros. A comunidade brasileira é a maior de sempre em Portugal. Olha aqui o que diz esta matéria. Segundo dados oficiais do CEF, até a passada sexta-feira, portanto, nós estamos hoje no dia 10, nós vamos falar do dia 8 de setembro de 2023. Nós somos, em Portugal, 392.757 cidadãos brasileiros, com autorização de residência. Fora a turma que está aí sem isso, está correndo atrás da documentação ainda. No final de 2022, eram 239.744. Portanto, 63% em apenas 8 meses. Olha o que cresceu essa comunidade em apenas 8 meses. Questionado pelo Diário de Notícias sobre o número de motivos de recusas de visto, sobre o número de manifestações de interesse que estão a aguardar validação e agendamento, o CEF evidentemente não se manifesta. Portanto, não respondeu a pergunta que foi feita. Portanto, não se tem a informação de quantos milhares ainda estão na fila, com análise de visto, com análise de manifestação de interesse, ou seja, quem está pendente de documento até agora. Então, a ideia é esta: criar uma equipe e criar mecanismos que vão levar a um maior controle. Isto não quer dizer que todo brasileiro deva se preocupar. Não, muito pelo contrário. Vai ficar até melhor se isto for posto em prática, porque aqueles que não são desejados no Brasil vão deixar de ser desejados também aqui na Europa. Em especial, estamos falando de Portugal. Portanto, se você é ficha limpa, se você não deve nada para ninguém, você não deve, você não teme, porque você não tem nada com a justiça brasileira, você não tem um mandado de prisão em aberto, fique tranquilo. Vá ao consulado, faça o correto, peça o seu visto, ele vai ser aprovado. É óbvio que você tem que fazer um projeto para enquadrar o seu pedido de visto naquilo que é do seu real interesse. Não fazer um visto errado, um visto qualquer. Cada visto tem características próprias, cada um tem situações que passam, inclusive, por prova de rendimentos para que você possa se manter aqui durante um determinado tempo. Tem regras específicas para eles. Então, é um projeto, é um planejamento que deve ser feito. E muitas pessoas erram neste momento, pecam neste momento. Por quê? Porque preferem aventurar do que fazer a coisa da maneira 100% correta. Preferem usar de um benefício, que é uma entrada com isenção de visto para a Europa, do que fazer um visto consular e resolver o seu problema em 6 meses, enquanto que o outro vai levar 3 anos. E pior, quando chega a hora, está lá 2 anos e meio esperando, tendo dificuldades, passando por problemas, reclamam do Estado português porque o Estado não atende, porque o Estado não funciona, porque o Estado não dá bola para o imigrante. E dá bastante até. Dá bastante. O problema é que tem gente que se resolve em 6 meses, porque tem preferência, porque fez a coisa certa, porque veio com visto. Então, há 2 tipos de imigrantes: os que vêm com o visto e os que vêm sem visto. Tudo bem, já sei, a lei permite, mas que agora, em breve, irão passar pelo ETIAS. E isto que o Estado está anunciando aqui, certamente vai ter implicação lá também. Porque se eu peço uma autorização, eu estou me apresentando. E no momento que eu estou me apresentando, eu sentadinho aqui, eu acesso a base de dados. Eu, quando digo Estado português, polícia,
Eu, quando acesso a base de dados para autorizar o ETIAS, para liberar o cidadão a vir, eu posso olhar a base de dados. Se lá consta alguma coisa, luzinha vermelha. Você tem. Vai poder embarcar. Companhias aéreas vão começar a cobrar também. Eles vão dizer, cadê a sua autorização de viagem? Só fez o ETIAS? Ah, não fez, então vai fazer. Senão você não vai poder embarcar. Ou você apresenta um visto. Então, tem tudo isso pela frente, tudo isso. Quer dizer, nós vamos ter várias situações novas a partir do próximo ano, já algumas a partir de outubro, quando começam as alterações aqui do CEF, da AIMA e do IRN, que vão abraçar os processos e vão dar continuidade aos processos. Então, nós vamos ter situações diferentes, situações mais, diria, justas, talvez, para as análises desses processos todos. E o que se pretende é, na verdade, colocar ordem na casa. É só isso. É só isso. Reduzir criminalidade é o foco. E isso se faz mantendo aqueles que já devem algo para a justiça afastados. Bandido tem em tudo que é lugar. Criminalidade tem em tudo que é lugar. Agora, é poder, é direito do Estado dizer: não, senhor José, o senhor não pode entrar em Portugal. O senhor está com uma ordem de prisão em aberto lá. Aqui embaixo, nessa matéria, eu ainda vou rolar ela mais um pouco aqui, eu vou trazer para vocês um outro dado interessante, que é um histórico, podemos dizer assim, dos últimos 8 meses, com relação às ações da polícia aqui em Portugal. 14 fugitivos da justiça brasileira detidos em 8 meses. Em janeiro, dia 4, o CEF deteve na zona de Lisboa um cidadão estrangeiro de 28 anos procurado pela Interpol para cumprimento de uma pena de 20 anos de prisão pela prática do crime de homicídio agravado em Recife, no Brasil. Residia em Peniche. No dia 6, outro. Dia 24, outro. Fevereiro, foi no dia 13, no dia 15, no dia 16, 2 casos. No dia 23. Em março, no dia 7 e dia 23. Em abril, no dia 18. Em setembro, no dia 7, agora, recente, o CEF deteve um cidadão estrangeiro condenado a 29 anos de prisão pela prática dos crimes de homicídio e de tentativa de homicídio no Brasil. A investigação levada a cabo pelo CEF culminou com a detenção na zona da Grande Lisboa, em cumprimento de um mandado de captura internacional emitido pela Interpol. Então, perceba, está aqui ó, o relatório do CEF. É só ler, está no final da matéria. Tá? Do que fazem e de como fazem. E isto são apenas alguns. E os outros, que não se sabe que estão por aqui? Por quê? Porque o nosso sistema no Brasil é falho. Por essa razão, é fácil. Você não precisa de visto. Você vem como turista. Está sendo procurado pela polícia brasileira, mas não há informação, não há nenhum alerta. No aeroporto ele passa tranquilamente, apresenta seu passaporte, seus documentos e segue viagem. É simples. Não há informação no sistema que impeça ele de viajar. E aí nós aqui fora começamos a receber uma carga e um volume de pessoas que talvez não sejam de interesse do Estado português. Eu concordo que as coisas devam ser ajustadas. Perfeito? Era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Dizer que Portugal, em que pese fechar o CEF, muda o nome, mas as funções permanecem. Eles estão apurando e criando novos mecanismos e novas ferramentas para aprimorar o serviço. Então, espero que Portugal faça e que lá no Brasil a gente também faça a nossa tarefa de casa, que é unificar as informações e fazer com que, quando da emissão de um mandado de captura, de um mandado de prisão para alguém que foi condenado pela justiça brasileira, que essa informação seja disponibilizada num portal da justiça brasileira, onde todas as informações deste nível estarão cadastradas. E não cada estado com a sua, o estado, como é estado, não comunica para a Polícia Federal, e aí estamos diante da situação que estão. Entram e saem quando querem. Senhores, como disse, para hoje o assunto é este.
A notícia é fresquinha, foi publicada hoje. Vou deixá-la na íntegra aqui embaixo do vídeo para que vocês possam fazer a leitura, tirarem as suas conclusões e, claro, estamos sempre abertos aqui para receber comentários, críticas, sugestões. Mais uma vez, ou façam isso aqui embaixo do vídeo, no próprio portal, ou então coloquem aqui, ó, no nosso Instagram. No mais, um grande abraço a todos e um excelente final de semana.